Bom dia, tia. Bom dia para todo mundo. Gente, sério, minha ideia de botar esse negócio virado pra janela não me ajudou, não, hein? Ficou ótimo. Amém, tia. Vocês são... Deus tá ungindo seu olho aí. Vamos lá então, galera. Bom dia para vocês. Ontem a gente estava falando sobre... Começou a falar sobre a mordomia cristã, né? A aula 1. Nós falamos um pouco do princípio da mordomia. Bom dia, tia Teté. Nós falamos um pouco sobre esse princípio da mordomia, onde ele começou. Nós fomos lá no Jardim do Éden. Bom dia, Berinha. Nós fomos lá no Jardim do Éden. Nós vimos como o Senhor estabeleceu isso para o homem, como o homem perdeu essa essência do início, né? Nós falamos um pouco também sobre a mordomia ter a ver com a adoração, que nós não podemos bom dia, Thaís. Nós não podemos desatrelar o serviço da rendição. Nós não podemos desatrelar o ato de servir, o ato de administrar bem, o ato de governar bem, sem a rendição, porque aí só teremos trabalho, 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 e geralmente essa é a mentalidade do mundo, porque trabalhamos, 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 muitas vezes sem propósito, muitas vezes sem direção, nos levando à exaustão, mas não submetemos isso ao Senhor, independente do que nós estivermos fazendo. E aí nós vimos que isso não é um ato de mordomia, porque não passa pela rendição. Então, para haver mordomia cristã, precisa haver um ato de rendição com uma ação, uma submissão com uma ação. E aí nós temos a adoração, né? Nós vimos que o mordomo é essa pessoa chamada para governar, para administrar bem algo que não é seu. É importante a gente frisar sempre essa parte, né? Administrar bem algo que não é seu. O mordomo não administra com o pensamento de que aquilo é seu. Apesar de tudo ter sido lhe confiado, ele tem plena convicção de que aquilo não lhe pertence, que ele prestará contas daquilo. Nós vimos que quem administra e governa como se tudo fosse seu é Satanás. Nós vimos lá no Éden que Satanás falou isso, que Satanás agiu, a partir de lá agiu assim. Quando ele vai lá tentar Jesus, lá muitos anos depois ele fala: se você quiser, eu lhe darei todos os reinos da terra, porque me foi dado. Então ele mesmo declara que foi dado a ele, o homem deu esse governo a Satanás lá no Éden. Porém, o próprio Jesus já resolveu isso, ele veio, tomou o governo das mãos do inimigo, tomou todo o reino, todas as pessoas, todos os escravos da mão do inimigo, e agora Jesus já resolveu isso para nós. Nos colocou aqui como seus representantes, como os governantes, até que ele volte para tomar e reinar todas as coisas e entregar tudo ao Pai no final. Ontem a gente estou dando um geralzão do contexto da história da eternidade, da história do reino que está acontecendo nesse período que a gente tem da Bíblia, da palavra de Deus, e foi basicamente isso que nós falamos. Espero que vocês tenham lido Gênesis 1, 2 e 3. Espero mesmo que vocês tenham lido, porque, como a Giovana falou, não adianta eu ficar aqui falando, falando, falando. Não sou eu que vou mudar o pensamento de ninguém, é a palavra, né? Então, espero que vocês tenham lido. E hoje nós vamos entrar no texto base que eu falei, né? Que é o de Mateus 25, do 14 ao 46. Giovana falou que se vocês quiserem pode ler tudo. A outra parte de Mateus 25 está falando da parábola das 10 virgens. Está falando também sobre falta de recursos, falta de azeite por negligência. Então, as parábolas, apesar de terem detalhes diferentes, elas apontam também para negligência, para alguém que faltou esse recurso, que não multiplicou esse azeite. Então, se vocês quiserem ler, leiam focado nessa negligência das 10 virgens, tá bom? Vamos lá, então. Uma coisa importante que a gente falou ontem também
foi sobre essa mentalidade de escravo, que também surgiu lá em Gênesis, nesses capítulos, quando a gente viu que o Senhor falou que por causa do pecado do homem, agora é ele que tinha recebido todo o alimento da própria terra e sementes das árvores frutíferas, agora ele vai ter que trabalhar e do seu suor ele vai tirar o alimento. E o homem caído tem esse pensamento de que precisa trabalhar para sobreviver. Mas o homem restaurado sabe que trabalha por um ato de adoração, tá? Vamos lá, então. Eu vou ler com vocês, se vocês puderem aí na casa de vocês, pegar a Bíblia de vocês, abrir em Mateus 25, no versículo 14. Se vocês não puderem abrir a Bíblia, não se distraiam com os comentários, não se distraiam pensando em outra coisa, prestem bem atenção no que eu vou ler, para a gente poder entender esse contexto, essa história que Jesus contou. Legal, aqui, tá? Em algumas Bíblias, eu estou usando a versão NVT, em algumas Bíblias está escrito como a parábola dos talentos. Eu já queria dizer para vocês que talento aqui tem a ver com dinheiro, é uma quantidade determinada de dinheiro, tá? Não é se a pessoa sabe cantar, se a pessoa sabe dançar, se a pessoa sabe pregar, tá falando de dinheiro, tá bom? Mas nós vamos entender como que a gente vai interpretar esse dinheiro ali na frente. Vamos lá? Começando no versículo 14. O reino dos céus, e eu vou enfatizar algumas expressões enquanto eu estiver lendo, tá? O reino dos céus, essa é uma que eu estou enfatizando, também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Eu escolhi essa versão NVT porque, além dela ter algumas expressões que eu quero muito usar pra gente, ela é uma versão mais fácil da gente entender. Um homem que foi fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos, ou seja, uma quantidade específica de dinheiro. Ao segundo, 2 talentos. Então, ele entregou também uma quantidade específica de dinheiro, um pouco menor do que a do primeiro. E ao último, 1 talento. 1 talento era uma quantia muito grande de dinheiro. Não era pouco dinheiro, tá? A gente olha parece, não deu nada, só deu 1. Não, era um monte de dinheiro. 1 monte, 2 montes e 5 montes de dinheiro. Então, ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e o escondeu. Ali escondeu o dinheiro do seu senhor. O servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de quem? Do seu senhor. Em algumas versões vai dizer que ele enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, então assim como a parábola das virgens que tia Vanna falou que vocês podem ler, passou um tempo grande, considerado humanamente falando. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou. Chamou quem? Os servos, para prestarem contas. Chamou os servos para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5, ou seja, ele dobrou o valor, né? O Senhor me deu 5 talentos para investir
e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Olha só, apesar de 5 talentos ser uma quantia considerada alta na época que Jesus contou essa parábola, para o Senhor era uma quantia pequena. Então, ele diz, você foi fiel na administração, olha a administração aí, o ofício da mordomia, dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Esse venha celebrar comigo é entre no gozo do seu Senhor, que a gente conhece mais assim, né? Mas venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo. Vamos prestar atenção aqui na fala desse último. Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. O enterrei. Toma, aqui está ele. Toma, eu devolvi, eu não perdi nada. Eu estou te devolvendo, tá bom? O Senhor, porém, respondeu. Lembra, antes o Senhor falou, servo bom e fiel. Agora o Senhor disse, servo mau e preguiçoso, ou mau e negligente. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro no banco? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Tirou do que tem menos e deu para o que tem mais. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora, lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, que história forte. Vamos ver aqui algumas observações do que Jesus disse, né? Eu comecei frisando que ele começou contando essa história dizendo o reino dos céus também pode ser ilustrado dessa maneira. Jesus está falando do reino. Ué, mas no reino ainda tem a possibilidade de alguém ser lançado fora? No reino tem trabalho? Como assim? A gente vai ver isso já já. Mas eu quero que vocês entendam que Jesus está falando do reino. Do reino. Tá bom? Do reino. A gente pensa que o reino é quando a gente for para a glória, ficar deitado na nuvenzinha, cantando para sempre que santo, santo, santo é o Senhor. Nós vamos ter o deleite, nós vamos ter a presença, nós vamos ter o desfrute, mas nós vamos trabalhar. O reino fala de trabalho. Então, quando a gente pensar que Jesus está falando do reino, a nossa mente tem que ser associada a governo, a trabalho. E Jesus começou essa história falando sobre isso. Ele também falou aqui sobre a capacidade dos servos. Nós vamos ver isso detalhadamente
nas próximas lives, mas eu quero que vocês guardem essa palavra, capacidade de cada um dos servos. Era o Senhor que chamou os servos que sabia qual era a capacidade de cada servo. O Senhor observava o servo. O Senhor sabia da estrutura de cada servo, tá? Outra coisa, a gente viu que ele entregou o dinheiro e ele não se contentou só com o guardar o dinheiro. Então, quando a gente vê nessa parábola Jesus falando do recurso, e era muito recurso, não era pouco, ele não está querendo só que a gente guarde e não perca nada. Ele estava querendo que os servos fizessem alguma coisa com aquele recurso. Ele não está querendo que os servos só entendam que receberam recursos e guardem para si. Ele quer que os servos multipliquem o recurso. Multipliquem e invistam e multipliquem. Trabalhem e multipliquem. A gente viu que um começou a investir, o outro se pôs a trabalhar. Eles não guardaram. Nós precisamos guardar isso na nossa mente. Não é sobre entregar intacto algo que Deus nos deu. É sobre usar para multiplicar algo que Deus nos deu. Porque o recurso do início nem sempre é o suficiente para a gente chegar ao final. Como o azeite das virgens, que está lá também em Mateus 25. Nós precisamos multiplicar. Multiplicar é o que agrada a Deus. Fazer prosperar é o que agrada ao Senhor. Não é só não perder, é aumentar o recurso. Porque o Senhor trabalharia para aumentar os seus recursos. Então, quando ele confia os seus recursos aos seus servos, ele espera que os servos ajam como ele agiria, multiplicando, aumentando esses recursos. Outra coisa importante que a gente precisa observar aqui, o outro cavou um buraco no chão, ou seja, foi a iniciativa do próprio servo enterrar o talento. E quando a gente vê ele falando com Jesus lá, falando com o Senhor, né? Porque a gente ainda não está interpretando a parábola, falando com o Senhor lá no final, ele tem uma visão totalmente distorcida do Senhor. Ele tem uma visão distante. Por que dois não tiveram medo e um teve? Por que dois trabalharam pensando nos recursos do seu Senhor, investiram, se colocaram a trabalhar, conseguiram o crescimento, e o terceiro só um, ou seja, ele era minoria, estava 2-1, disse que o Senhor era um Senhor severo, ou seja, rígido, né? Um Senhor que colhe onde não plantou, que ajunta onde como é que ele fala? Que ajunta onde não semeou. Ele começa a dar uma descrição do Senhor distante, de uma visão caída, de uma visão de escravo, de uma visão de alguém que não tem intimidade com o seu Senhor. Se lembra que eu disse que lá no Éden a mordomia estava ligada ao lugar de comunhão? Deus colocou o homem num lugar de comunhão e depois disse para ele cuidar do jardim. Aqui a gente vê que esse servo não tinha comunhão com o seu Senhor. Ele só estava trabalhando para sobreviver. Você vê que quando ele vai falar com o Senhor, a preocupação dele é: eu tive medo, o Senhor é severo. Ou seja, eu não sabia o que o Senhor poderia fazer comigo. Eu não sabia as consequências que isso poderia trazer para mim. Então eu guardei para quê? Para não perder nada. Porque na pior das hipóteses eu não perdi nada que era teu. Ele não entendeu o princípio da confiança. Ele não entendeu porque não tinha comunhão. Ele não passou pelo ato de rendição para poder trabalhar, para poder servir ao Senhor. Ele estava simplesmente pensando: eu tenho uma obrigação a fazer, e se eu não der conta de fazer, vai sobrar para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar, vou ficar quietinho, vou caminhando aqui, porque o que importa é que isso esteja aqui comigo quando ele voltar. Aí eu devolvo para ele o que é dele e pelo menos, ufa, eu não tenho consequência nenhuma.
E aí o Senhor chama ele de servo mau e preguiçoso, servo mau e negligente. E aqui a gente vê que Deus fala servo bom e depois fala para ele servo mau. Deus fala servo fiel e não fala servo infiel, fala servo preguiçoso. Então, o contrário de fidelidade para Deus é preguiça, é negligência, é não fazer o que precisa ser feito. Olha o que é infidelidade aqui. É você ter que fazer algo e deixar de fazer o que precisa ser feito. Deus é um Deus sério. Como o Jesus descreve aqui, o Senhor da parábola era um Senhor sério. Mas os servos não tinham medo dele. Só o que não tinha comunhão. O que não tinha comunhão ficou com medo. A palavra diz o quê? Que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado na comunhão. Aquele que tem medo não consegue adorar. Aquele que tem medo não entende a presença e a intimidade. Aquele que tem medo está fora desse entendimento de quem o Senhor é. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós temos várias coisinhas nessa parábola, várias observações que Jesus fez que mostra pra gente o reino. E a gente vê que o Senhor, quando ele volta e os servos prestam conta, quem está prestando conta são os servos, tá? Nós teremos que prestar conta do que fizemos e do que não fizemos a Deus. Quando ele vem e os servos prestam conta, a gente vê que o Senhor fala: venha celebrar comigo. Ele está feliz. Os servos deixaram o seu Senhor feliz. Há uma celebração porque houve multiplicação desse dinheiro, desse recurso. E aí, aquele que trabalhou arduamente vai descansar, desfrutar na presença enquanto continua reinando. Aqui o servo fala, o Senhor fala: eu lhe darei responsabilidades maiores, porque você foi fiel na administração dessa quantia que para o Senhor era pequena. E já que você foi fiel a mim, já que você foi um bom mordomo, agora eu vou te dar uma responsabilidade maior. E ele usa no plural, responsabilidades maiores. E chama para entrar na celebração e na presença. Chama para entrar na presença de perto, no próprio reino. Então a gente tem que entender que o desfrute da presença de Deus também se trata de um governo de responsabilidade. Nós não iremos desfrutar só deitado na nuvenzinha, cantando santo, santo, santo. A gente vai adorar, vai louvar. Junto com os anjos há uma canção daqueles muitos como grão de areia da praia, mas há a igreja governando com Cristo para estabelecer o reino na terra sobre todas as coisas, desde agora até depois que Jesus voltar. Então a gente precisa ter essa consciência. Depois, no final, o Senhor diz: servo inútil, lancem esse servo inútil, esse servo que não me tem utilidade. Você, para Deus, é uma pessoa insubstituível. Mas Ele espera que você trabalhe, que você multiplique, que você exerça a sua função de sacerdote, de reino e sacerdote. Que você exerça a sua função diante do Senhor, de embaixador do reino, de bom representante do reino, de um bom governante dos recursos. Porque quem foi inútil não foi a pessoa, mas foi o servo. E mesmo sendo servo, e não a pessoa em si, a alma da pessoa, o Senhor diz: ele não vai entrar na minha presença. Ele já descansou quando era para estar trabalhando. Então agora lancem ele fora. E onde é lançar fora? Lançar fora da presença. E todo lugar onde não há presença, há escuridão e muito sofrimento. Porque nós só somos felizes na presença do Senhor. Então, olha quantos detalhes tem sobre o reino numa história que Jesus contou.
Nós vamos entender aqui, só para frisar, talento é igual dinheiro, e era um montinho de dinheiro grande, tá? De ouro, uma quantidade grande. E a gente vai entender esse dinheiro como recursos, tá bom? Nós vamos falar sobre ele depois, mas nós vamos entender esse dinheiro como recursos, no plural, ok? Nós vamos entender que esses recursos eram do Senhor. Então a gente precisa de novo entender que tudo que nós recebemos para cuidar, para administrar, para multiplicar e fazer prosperar é do Senhor e não é nosso. É do nosso Deus e não é nosso. Assim como lá no Éden o Senhor deu para Adão o jardim, mas o jardim era de Deus. Ele deu para Adão governar, cuidar, fazer funcionar, tá bom? E aqui a gente sabe que na palavra diz que o Pai entregou tudo a Jesus. E Jesus nos entregou, junto com ele, todas as coisas. Nos assentou com ele nas regiões celestiais para governar. E no final, o próprio Jesus, depois de ter colocado tudo sob o seu governo, todos os seus inimigos embaixo dos seus pés, vai devolver ao Pai todo o reino, inclusive nós. Então a gente precisa entender que tudo é do Senhor e não é nosso. Todas as vezes que Jesus fala de parábola, ele está falando do reino. Ele fala: o reino dos céus é semelhante, o reino de Deus é semelhante a, o reino dos céus é como um. Então ele está falando a parábola porque as pessoas nunca tinham visto o Pai, nunca tinham visto o reino. Então ele estava usando de referências que as pessoas tinham para apresentar algo que elas não tinham nenhuma referência. Se eu fosse hoje na Lua e contasse para vocês como é a Lua, eu ia ter que usar referências. Ah, é como um buraco que a gente viu na estrada e a terra lá era parecida com areia molhada. Eu ia ter que usar referências do que a gente conhece para explicar aquilo que a gente nunca viu. Então era isso que Jesus estava fazendo. Então, quando vocês lerem essa parábola, eu espero que vocês leiam de novo, porque a gente vai falar sobre ela durante as aulas. Ela é o texto base desse estudo. Que vocês entendam que Jesus estava desenhando para nós o reino, tá bom? Importante a gente entender também que o reino fala de trabalho, como eu disse para vocês, tá bom? O reino tem a ver com trabalho. Lá em Apocalipse 5, o 9 e o 10 diz assim: e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado com teu sangue e compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E aí tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Reino tem a ver com governo, e governar é administrar, dominar, conduzir, saber o que faz, funcionar bem, exercer. Então nós estamos falando de trabalho, tá certo? Jesus conta essas parábolas para a gente entender melhor. Para os seus discípulos, ele explicava o significado e depois passou a falar sem ser por parábolas, mas para o povo, ele contava essas histórias e foi muito bom para a gente. Hoje nós somos discípulos de Cristo. Podemos entender diretamente sobre o reino de Deus por causa do Espírito Santo. Mas tem muitos mistérios, muitos segredos nessas histórias de Jesus. Então eu quero que vocês entendam. Talento tem a ver com recurso, parábola tem a ver com reino e reino tem a ver com trabalho, tá? Trabalho, governo. Nós temos uma atividade para fazer. Para finalizar aqui hoje, a gente vai nas próximas aulas entender melhor a parábola. Nós vamos entender quem é o patrão, quem era esse Senhor, que era o próprio Jesus, os servos, que é a igreja, os talentos, que são os recursos, e a capacidade do servo, que fala sobre a estrutura dos servos e que o Senhor conhece bem. Amém?